O que é a saúde? A saúde é o bem-estar físico, mental e social. Se você está bem organicamente, você está bem na parte psicológica. Certo. Agora, se você não está bem psicologicamente, você poderá ter interferência também na parte orgânica, não é? Então, se você está bem como um todo, física e mentalmente, veja, os gregos já falavam, mens sana in corpore sano, momento sano, corpo são. Isso é para que o social apareça, não é? Então, se você está bem individualmente, a sociedade também vai estar. Sem dúvida. Não é? Então nasceu o conceito de saúde individual e saúde coletiva. Então nós temos uma saúde individual, mas tem a saúde do país como um todo. Então veja bem, a medicina, então assim, doenças orgânicas. Você coloca a África como sendo um país pobre, não é? Um país em que você tem problemas sérios assim de miséria, de saneamento básico, alto índice de verminose, alto índice de HIV, alto índice de hepatite. Então, a África se coloca como um país doente no cenário nacional. Por outro lado, você veja, países chamados ricos, Sim. tem um jovem que passa a mão no fuzil, vem e descarrega, mata todos os colegas da classe, mata os professores e depois se suicida. Este é um exemplo da doença mental. Sem dúvida. E a doença mental é uma doença que ela tem, assim, que ser melhor avaliada, melhor respeitada. Porque veja você, isso não é culpa dos professores de sala de aula, que são, às vezes, apologistas da inteligência. Não é por aí que as pessoas saem matando porque não são bem instruídos. Não é? Os professores não têm culpa disso, não. Os professores são poetas da inteligência, mas o problema está ligado ao quê? Nós temos problema da genética, Sim. nós temos problema da nossa relação com o meio. Sem dúvida. Então, isso traduz o que é personalidade. Então, esses doentes está ligado à formação da personalidade. Veja bem, Fernando. E você vê aí outros exemplos, você vê um grupo de jovens suicida índio, mata índio, queima índio numa praça. Grupo de jovens curra uma menina de 12 anos. Não é? O que é isso? Isso mostra que se o ser humano não recebeu, quando criança, instrução, afeto, principalmente afeto, para que ele possa equilibrar as emoções, dificilmente ele vai ser um adulto sadio. Dificilmente ele vai ser um adulto sadio. E a criança que está dentro de nós, isso é extremamente importante. Quando eu fiz psicologia médica, quando eu fiz medicina, como eu falei, eu tive 5 anos de psicologia. Quando a gente está vendo um paciente, a gente tem que estar vendo o paciente como um todo, não é? Tem que estar vendo o paciente como um todo. Então, a psicologia nos ensina, assim, que todo adulto tem dentro dele uma criança embutida. Não é? Você está fazendo psicologia, eu me sinto muito à vontade de estar fazendo com você. Mas nós temos que passar isso às pessoas que nos assistem, não é? As pessoas que nos assistem, psicologia, filosofia, religião, sociologia, história. Por que tem muitos autores hoje que estão tendo muito sucesso com livros? Por quê? Porque eles tentam mostrar o aspecto científico do ser humano. O ser humano tem alma, porque o próprio estudo da psicologia mostra que psique é alma. Então, o estudo da alma, mas que estudo da alma é esse? Se a alma tem um contexto religioso, mas a ciência estuda a alma. Então, a ciência e a religião estão a serviço do homem. A ciência e a fé estão a serviço do ser humano. Se fala em vazio existencial, se fala em depressão. Não estou falando da depressão química grave, estou falando de depressões leves. Falta motivação, muita motivação para o ser humano. Há um grande filósofo que perguntaram para ele, e a depressão, o problema da existência humana, o grande conflito da existência humana, como é que o senhor vê? Daí ele respondeu, Schopenhauer, né? Sim, respondeu, o vazio existencial do ser humano é tão grande como o tamanho é de Deus. O vazio existencial é tão grande como o tamanho de Deus. Veja que coisa fantástica, porque os filósofos vão se colocando, né? Da história do pensamento você vai ter ateísta, você vai ter agnóstico, vai ter gnósticos,
Bom, definindo, né? Você pode ter agnóstico, aquele que não se interessa nem por saber se Deus existe ou não. Sim. Ele simplesmente vive o dia a dia assim, como uma relação com o mundo. Bom, mas grandes problemas da nossa relação hoje, as doenças orgânicas, as doenças psicológicas, pode ter certo, porque há uma necessidade de trabalhar mais com a interioridade do ser humano. Então, tudo que nós falamos sobre o problema da personalidade está muito ligado a essas informações que nós trazemos quando crianças, não é? Claro que vai interagir outros fatores, muitos outros fatores vão interagir por aí, não é? Então, assim, você veja, sobre doença orgânica nós vamos falar sobre o câncer, sobre a aterosclerose. A aterosclerose subentende infarto e derrame. Sim. E as doenças emocionais compreendem a ansiedade, a depressão, pânico, distúrbios psicossomáticos, não é? Então, tem 3 ou 4 doenças orgânicas, Fernando, veja a importância disso, e 4, 5 doenças mentais que vão estar no homem de 2020. Os consultórios de clínica médica, os consultórios de psicólogos serão procurados por 3 ou 4 doenças orgânicas e 4 ou 5 doenças mentais. Certo. Por que isso? Por que isso? Porque a medicina está evoluindo. A medicina, a cada dia, ela evolui. Ela tem por finalidade de trazer. Mas nós estamos ainda nos primórdios da evolução e do prolongamento da vida. Então, veja bem a importância que existe a gente fazer. Eu falo assim, a prevenção, por exemplo, do câncer, da aterosclerose, a prevenção é também a maneira de você tratar, não é? Sim. Então, considerando os cânceres, por exemplo, os homens vão morrer de quê? Câncer de próstata. Então, se você faz PSA, visita o urologista uma vez por ano, pelo menos. Se você tem PSA alto, você pode tranquilamente detectar o câncer precoce que mais mata o homem. As mulheres, câncer de mama, útero, ovário, procurando ginecologista, elas terão prevenindo e também prevenindo o câncer que mais diziam as mulheres, sem dúvida, que são os cânceres ginecológicos. Fora esses dois tipos de câncer do homem e da mulher, o que surge daí? Surge doenças, veja bem, eu não quero falar sobre doenças genéticas, sim, sobre doenças infecciosas, eu quero falar mais precisamente sobre o câncer aterosclerose, que são, de longe, as doenças que mais matam o ser humano. Os atestados pesquisas recentes confirmam novamente, doutor. O atestado de óbito vai ter, sem dúvida alguma, causa mais frequente, câncer, aterosclerose. Doenças mentais, não que matam, mas que vai estar levando o homem a procurar o médico. O problema das emoções, a depressão, a ansiedade, doenças psicossomáticas e o pânico, não é? Sem dúvida. Então, uma é orgânica, a outra é emocional.